O outro é que, casualmente, eu sou um porto-alegrense nascido, criado e habitante, né? Então, eu estou sempre junto com ele, tratando da minha cidade. E, especificamente, dentro da cidade, os 2 livros começam no centro da cidade, que foi onde eu me criei. Eu morava na frente do que hoje é a Casa Maria Quintana. Durante a minha adolescência, uma parte da minha infância era na Bento Martins, no mesmo quarteirão. Então, quando aparece no livro da Tragédia da Tapa da Praia, os caras assaltando uma casa de campo na Rua da Praia, depois fogem pelo Largo do Mercado, né? Na frente da Praça da Alfândega, etc., eu estou mostrando o meu chão, né? E no outro livro, a parte que eu desenho, começa no Cadeião. Pô, eu conheci o Cadeião por fora, tá? Né? O Cadeião, quando ele foi demolido, eu tinha, sei lá, 10 anos. Né? Na minha infância eu não vi o Cadeião, né? Então agora eu estou tendo a oportunidade de mostrar partes do meu chão, né? E isso é uma satisfação, é uma viagem muito louca, né? Claro que eu me assessorei sempre de referência e tal, e aliás o Rafael sabe disso, e assim como ele se referencia para fazer o texto, ele tem a consciência de que o desenhista precisa da referência. O cara que está escrevendo é mole, ele diz, o cara desceu da carruagem, tem que desenhar a carruagem, né? Então eu vou lá pesquisar e tal, e ele me ajuda muito, ele manda fotos dos personagens e tal, né? Vocês vão notar que nesse livro, onde cabe mais propriamente, tem muito material fotográfico. Cada pessoa que ele cita, ele mostra, entende? E eu tive a surpresa de ver, por exemplo, no livro do Incendiário, um debate entre 2 caras que eu conheci. Meu pai era funcionário da Assembleia Legislativa e ele se dava com os deputados e tal. Uns ele era amigo, outros ele tinha bronca e tal. E se degladiam no livro duas figuras que foram políticos e uma delas jornalista, que são o Hélio Carlomanho, que foi amigo do meu pai, no tempo dele na Assembleia, e o Cândido Norberto, que foi amicíssimo dele, né? E os 2 brigam no livro, porque o Hélio Carlomanho estava envolvido nesse episódio todo de inculpar o incendiário, etc. E o Cândido Norberto pegava no pé, dizia, não, isso não é pá. O Cândido Norberto era um cara muito incisivo que procurava sempre a real da jogada, né? E eu, de repente, vejo no livro 2 caras que eu conheci na infância, que eram amigos do meu pai e tal, né? Eu frequentava a Assembleia e tal, né? Então, tem tudo assim, tem muitas referências nessa história, também na outra, que tem a ver com a minha experiência pessoal e tal, com a minha vida, né? Interessante no que diz respeito à tragédia da Praia, que o Rafael citou meio por alto aqui no papo, mas que eu acho incrível, é que em 1911, em 10 dias, o filme do episódio estava passando no Cine Coliseu. 10 dias depois do assalto, tinha um filme romanceado, etc., o que tinha acontecido. Quando é que tu faz um filme em 10 dias hoje? Em 1911, os caras conseguiram fazer um filme em 10 dias. Tiveram a sorte de estar um cinegrafista italiano, por acaso, visitando a cidade, já ajustaram o cara e fizeram o filme. E tudo isso está contado na história. Esse é um episódio, é o segundo episódio incrível que tem na história. O primeiro é o próprio assalto e o que aconteceu com os caras, né? Porque até hoje não se sabe quem eram eles. Porque a brigada fuzilou os caras. Não ficou ninguém vivo para contar a motivação ou o quê. Se deduz coisas, né? Então, o Rafael roteiriza isso muito bem na história. O Rafael não... Eu acho legal o roteiro dele, porque é um roteiro que vai fundo. Ele não te conta só o que aconteceu
mataram os caras e tal. Não. Quem matou, por quê? O que estava envolvido politicamente, qual era a bronca que tinha por trás e tal. Então, realmente é um resgate histórico informado, inteligente, né? E eu corro atrás para tentar colocar isso em imagem. Todos os elogios combinados foram feitos. Graças. Bom, agora eu vou ter que... E eu escolho ligar, né? Porque aqui nós temos uma escola, né, de ilustradores e muito bons, né? Mas minha segurança, se o Edgar topa a empreitada, já fico bem contemplado, né? E a gente fez outros livros, né? Também que o Edgar está na equipe, tipo Roda Praia, Passeio no Tempo, o Mercado Público, né? O Palácio do Povo, o outro Águas do Guaíba, que são os álbuns grandes que estão esgotados, né? Infelizmente é muito difícil de reeditar, porque eles foram feitos com patrocínio e por isso se pôde vender por preço acessível, mas não se consegue mais imprimir, não é? Agora, só de sacanagem, então eu vou dizer que esses álbuns aí que ele está falando, Águas do Guaíba, Roda Praia, Passeio no Tempo, e Mercado Público, A Casa do Povo, né? Eles são uma feliz conjugação de vários esforços, de pelo menos 4 pessoas, né? O Rafael, como escritor e roteirista e responsável pelo texto, o Marco Nedeff, que fez todas as fotos, descobriu coisas incríveis. No livro da Roda Praia, ele descobriu coisas que eu, que tenho 73 anos de Porto Alegre, nunca tinha visto, nem imaginado que tinha na Roda Praia, onde eu transitei desde a infância. Marco Nedeff descobriu tudo, fotógrafo de primeira linha. E a Clô Barcelos, né, que é a sócia do Rafael na vida e na editora, fazendo toda a diagramação criativa, inteligente, para valorizar as coisas no seu devido tamanho, né? Então, realmente, ali, esses livros, esses álbuns são exemplares, né? Eles vão... Eu imagino que eles sejam referência ao longo do tempo. Só para que não existe mais, né? Não adianta querer comparar. A gente... a Clô tá lá, acabou de ser elogiada e acho que ela estava ouvindo lá, então ela se sentiu encorajada para entrar na sala. Não, ela estava num outro evento lá, da Libreus, né, que é a nossa editora. Eu acho que nós podemos abrir a palavra, né, para as pessoas perguntarem ou falarem alguma coisa, pode ser sobre isso, a opção pode ser sobre outras coisas. Fiquem à vontade aí, pessoal. Não nos deixem aqui no tati-bitati aqui, né? Podem se encorajem e podem perguntar qualquer coisa. Fala, meu. Uma pergunta de jornalismo, então, já que o Edgar tocou no assunto aí. Como tu trabalha com personagens reais, tu faz a tua pesquisa e registra o nome das pessoas cujas famílias estão por aí, para o Rafael. Minha pergunta é o seguinte: ninguém te matou até agora, isso a gente está constatando, mas ninguém te procurou, ninguém te intimou a respeito dos episódios que tu conta? Pois esse também é um desafio, né? Porque na verdade a gente pesquisa as histórias, pesquisa sobre os personagens, né? Quem falou foi o Wilson Souza, né? Uma glória, né, do nosso jornalismo gaúcho. Jornalista também. E a gente tem a história e tem a forma como eles agem, né, na história, mas na verdade, para tratar mesmo sendo um livro de não ficção, o personagem tem que ter alma, né? Ele tem que ser uma pessoa que as suas características, né, pessoais têm que estar no livro, senão fica uma coisa, um relatório. E aí é um pouco arriscado, realmente. Um pouco arriscado, né, de fazer isso.
às vezes, por exemplo, quando eu pesquiso em processos judiciais, que tem muitos interrogatórios, que tem coisas muito minuciosas, fica mais fácil, né, entender mais ou menos, vamos dizer, a psique, né, do personagem. Ou quando ele tem uma vida, por exemplo, vários personagens, por exemplo, tem livros sobre eles, né, por exemplo, o Borges de Medeiros, né, o Otávio Rocha não tem livro, não vi livro, mas ele tem vários textos que ele escreve, então a partir do que ele escreve e a partir das polêmicas que ele se envolve, dá para ver mais ou menos o perfil, o cara rígido, partidário, né? O fato também dele ter morrido de úlcera também ajuda, né? Ajuda a tentar entender o cara. Entender esse personagem, né? Mas são personagens mais antigos. Então, por exemplo, tem um caso, né? Tem um caso que aconteceu no Tragédia Roda Praia, o livro, porque o livro, eu tinha escrito o livro todo e depois ele estava pronto e eu resolvi narrar o livro a partir do ponto de vista de um personagem, que era o médico Antônio Carlos Penafiel, que tu vê, ele era médico, era legista, atendia no consultório, era médico da Santa Casa, era legista da polícia e ainda dirigia um jornal que era um jornal muito moderno chamado Diário. E era genro do Júlio de Castilhos e era um adepto do positivismo científico, um intelectual, portanto, não era aqueles positivistas meio, era um intelectual que estudava e tudo mais. Então esse personagem achei ele muito rico e eu peguei ele para narrar a história, mas na época eu acho que eu fui bem responsável fazendo isso, mas na época não atinei que era uma coisa tão arriscada assim, e fiz. E depois do livro saiu, logo depois, uma pessoa me procurou, um senhor chamado Torelli, não me lembro o primeiro nome dele, que é um cara que tinha um site de música clássica, da família dos Torelli. Os Torelli são mais ou menos todos da mesma família, ao que eu saiba. E ele veio falar comigo, porque no livro também tem uma parte que fala da esposa do Penafiel, que é filha do Júlio de Castilhos, né? E tem uma parte lá também que ela reflete, né, sobre o próprio suicídio da mãe dela, sobre o fato, né, da mulher ser quase um apêndice, né, do homem, né? Então ela reflete um pouco sobre isso, sobre essa posição da mulher ali. Não é uma coisa assim feminista do ponto de vista de hoje, mas ela reflete sobre isso. E esse senhor disse que conheceu tanto o Penafiel lá no Rio de Janeiro, que ele foi para o Rio quando o Getúlio deu a eleição, aquelas coisas do Getúlio acabou, embora fosse um médico, um cientista, acabou o Getúlio dando um cartório para ele, e aquelas coisas que o Getúlio fazia. E esse Torelli conheceu o Penafiel no Rio de Janeiro e conheceu a esposa dele também e veio me dizer que ele identificou no livro as coisas que ele conhecia dos dois, né? Tu retratou bem, ele era assim mesmo, ele era um cara meticuloso, um cara, enfim, com comportamento ético, enfim, tal, e a esposa dele também era uma mulher muito firme, muito vigorosa, enfim, então foi, que eu me lembro, foi a única vez que isso foi colocado. Tem também um outro livro, que é o Sargento Marechal Fakir, que trata da história do caso das Mãos Amarradas. Também, um dos sargentos, que era companheiro do sargento Manuel Ramos Soares, que foi morto pela repressão, um dos sargentos que eu conversei bastante com ele, o Araquém, que mora na Bahia. Ele também achou que o perfil do sargento estava bem colocado como um cara, leal, um cara com espírito de companheirismo muito intenso e muito maior do que os outros companheiros seus, tanto que
e foi brutalmente torturado, e sabia onde estavam todos os sargentos, nos aparelhos de Porto Alegre, tinha a chave de todos os aparelhos e não denunciou. Eu acho que foram esses casos, assim, que... Mas é um trabalho, realmente é um trabalho que requer pesquisa, né? E requer um pouco de... ele implica num determinado risco, né? Eu não tento, por exemplo, mesmo que o cara seja, na história, tenha um comportamento de vilão, por exemplo, eu não faço assim uma coisa maniqueísta, assim, de esse aqui é bandido, então eu vou apresentar ele como um bandido, como um cara sem caráter e tudo mais. Eu acho que as pessoas são complexas, né? As pessoas têm dentro de si o bem e o mal, com exceção do Bolsonaro, talvez só tenha o mal, pelo menos eu não identifiquei nada de bom, né? Mas as pessoas em geral, elas são complexas nesse sentido. Então, eu, por exemplo, fujo, né, mesmo esse personagem que é muito rico, do Aragão, é um personagem muito rico, realmente. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver. Ele, por exemplo, ele tinha uma coisa assim que ele... Vou contar, está ali no meio do livro, mas é uma coisa que... Ele na cadeia, ele conhecia o Código Penal e a Constituição, então ele ajudava os presos, né? Tem uma foto do livro que ele está sentado numa mesa, com uma cadeira, o preso do lado, e tem uma fila de presos esperando para falar com ele, porque ele vai dar dicas, né? Não, tua pena já terminou, eu vou entrar para ti. Ele fazia mas ao mesmo tempo, né, que era uma coisa que ele fazia de graça, aqui no cadeão ele examinava, porque os presos ficavam no cadeão e depois tinha que cumprir mais um tempo ali no presídio agrícola, né? Então, ele via os caras que estavam em progressão e sem falar com os caras, ele chegava e disse: olha, tu quer ir lá para o presídio agrícola, então eu vou encaminhar para ti para lá. O cara já ia para lá normalmente, daí ele cobrava uma grana do cara que não era muito. Então, quer dizer, ele tinha essa coisa de ajudar, mas também ele tinha um espírito golpista muito ativado. Não, ainda no viés do jornalismo, é interessante o seguinte: no livro, na Tragédia da Barra da Praia, só tem nome de rua. É o Otávio Rocha, é o Leonardo Truda. Mário Cinco Paus. Pois é, eu ia chegar. Inclusive, o Rafael, o Mário Cinco Paus, como jornalista, é só uma travessa, né? O Rafael coloca muito bem o protagonismo do Mário Cinco Paus para levantar os fatos, que, no fim das contas, ficaram meio obscuros. Mas ele fez o que pôde, descobriu o nome dos caras, tal, né? E isso aparece nos quadrinhos. E o Mário Cinco Paus era uma figura que retratar ele já era caricaturar ele. Porque o cara era uma caricatura, entendeu? Ele era um sujeito alto, com um nariz adunco, assim, moreno, e um rosto impressionante, assim, né? Então eu pego a foto do cara e digo: não preciso nem exagerar nada, que eu vou fazer o retrato do cara, está feita a caricatura, né? Mas ele foi atrás, farejou, levantou, descobriu, né? Fuçou, e as informações principais que se tem sobre esses assaltantes foram por causa do Mário Cinco Paus, né? E o Rafael reconhece esse protagonismo da investigação jornalística, no caso, né? Coisa que a polícia não fez, a polícia só matou os caras, né? Inclusive deu bronca política, né? A oposição dizia: pô, mas e agora? Mataram os caras, nós não vamos saber quem são, porque pode estar acontecendo um levante terrorista, anarquista, que esses caras podiam fazer parte e nós não vamos ficar sabendo, tá? Então a coisa vazava também para o lado político, assim, né? E eu achei muito interessante isso, esse respeito pelo jornalista, investigador e tal, que vem ali. Sobre o Mário Cinco Paus, ninguém sabia até hoje. Eu te vi nesses sites de
de memória, ninguém sabe a origem do nome, né? E daí alguns diziam que era porque ele jogava aquele joguinho dos 5 paus, ele era bom, então vem daí o nome. Mas ali na pesquisa, por um acaso, eu descobri um convite de casamento que casualmente era o cara da loja de armas, que ia casar com uma moça chamada Hilda 5 Paus, que era irmã do Mário 5 Paus, portanto era um sobrenome, não era um apelido de 5 Paus, era um sobrenome, e que pelo tipo físico dele imaginei que fosse de origem indígena, né? Porque ele tem O cara tinha uma cara de Inca, assim, sabe? Então, às vezes acontece essa causalidade de estar pesquisando uma história e tudo mais, daí tem lá um convite de casamento, tu vai ver, daí tu compara com o processo que o noivo é o cara da loja de armas, né, e ela é irmã do Mário 5 Paus, daí então, claro, aí tem um pouco de liberdade, porque o rapaz desse vendeu as armas e viu a carruagem passando para os caras e compraram as armas dele. E daí, então, claro, aí me dá a liberdade de eu dizer que ele ligou pro cunhado dele, olha, passou os caras armados aqui, e aí que o Mário 5 Paus se engajou. Isso não é comprovável, entende? Mas aí é aquela coisa, não é, que é a verossimilhança. Para te contar uma história, tu tem que ter verossimilhança, tu não sabe a verdade verdadeira, por exemplo. Tu sabe, quando tu vai pesquisar, aconteceu tal hora, isso, cara, deu um tiro no outro e tal, mas o fato em si, todas as suas implicações, é muito difícil de saber exatamente o que for. Mesmo no processo judicial, por exemplo, o processo judicial não é o fato em si, ele é uma interpretação do fato, é uma fábula, né, do fato, né? Então, por exemplo, mesmo quando eu pesquiso por um processo, eu estou com o pé atrás, porque tem muitos interesses em jogo, né, no processo, né? Então eu vou checando com outras coisas, mas no caso, né, me dou assim essa liberdade de fazer essas coisas. Por exemplo, uma cena que tem, que é uma discussão entre o Leonardo Truda e o Otávio Rocha, os dois que são dos jornais concorrentes. Na verdade, aquela discussão ela está dentro dos jornais, que saía edição essa toda hora naquele dia. Os jornais saíam 3, 4 edições essa durante o dia, porque era a forma como as pessoas se informavam, né? E o fato realmente foi muito marcante, muito... Então eu transformei as alfinetadas do discurso numa conversa de bar, numa discussão de bar. Isso aí está dentro, né, do critério de verossimilhança. Tu não pode dizer que o Otávio Rocha disse isso e dizer que ele disse outra coisa. Isso não pode fazer, mas tu pode, no momento que tu está convencido, né, dos argumentos, se tu tem alguma prova de como as coisas aconteceram, a gente pode se dar a liberdade, né, de, ao contar a história, contar dessa forma, que ela flui mais, interessa mais as pessoas, né? A gente, quando escreve, né, a gente tem que ter um pouco de um processo de sedução, né? Eu escrevo pensando no leitor que está lendo, eu não escrevo para mim, né? Eu quero que ele não feche o livro na página 5, por exemplo, né? Eu quero que ele vá adiante, e se terminar o livro, eu vou ficar muito satisfeito. O pavor é que a pessoa, comecei a ler o livro do Rafa ali, que merda, eu fecho, nunca mais vai abrir na vida, e se puder jogar pela janela, eu jogo. Então eu tenho essa preocupação, não digo que eu consiga, mas é uma coisa que está sempre me... Então esses pequenos truques, né, de narrativa, né, de um fato real, são lícitos, né? São lícitos, isso eu quero dizer. E o fato ali do Nilson de alguém me cobrar, eu acho que em algum momento vai acontecer, né? Em algum momento, por exemplo, né, esse livro acusa pessoas de ter torturado o personagem, né? De repente algum descendente, né, dessas pessoas são acusadas, vai me processar, enfim.
O que eu vou fazer? Eu não posso por exemplo, botar as iniciais ou inventar um outro nome, né? Se eu for inventar outro nome, aí vai ser um livro de ficção, aí é outra coisa, mas se eu quero, né, que seja uma coisa realista e fiel, né, aos fatos, quer dizer, fiel até onde se consiga ser fiel aos fatos, né, eu tenho que arriscar também essas coisas de não aliviar, não fingir que o cara, não tirar o cara. 4 caras que torturaram, mas se eu botar o nome desse aqui vai me dar problema, então eu vou tirar ele, daí são só 3 que torturaram. Não dá. O que mais, pessoal? Tinha Marcelo de tosse, mas já passou. Essa história do jornalismo perpassa todo o texto dele, né? Nessa história aí que já foi citada, o Otávio Rocha, coisa que eu não sabia, era o editor do jornal oficial. E o Leonardo Truda era o editor do jornal da oposição. Em Porto Alegre tinha mais outros tantos jornais que ficavam entre um e o outro, né? Inclusive o Correio do Povo, né? Que pretendia ser neutro, né? Então tem toda um substrato assim, da bronca entre os jornalistas. Os caras eram jornalistas, eram políticos também e tal, né? Otávio Rocha, além de jornalista, foi prefeito da cidade. Entende? Então, é interessante ver isso, né? Como a imprensa era o canal onde as pessoas se informavam, em primeiro lugar, e a partir daí o poder que tinha, e como isso era aparelhado pelas diversas forças. Não, continua sendo. Mas agora, quantos jornais importantes tu tem na cidade? Na época tu tinha 10, entendeu? Eu, quando era criança, tinha uma meia dúzia de jornais na cidade, né? Aí a imprensa foi se monopolizando, e o que significa que ela foi gradativamente mais aparelhada ainda, né? Mas na época isso estava bem pulverizado, de certa forma, né? E isso aparece também na história. Eu não quero monopolizar as perguntas, mas tu tocou num ponto aí que realmente nos desperta a curiosidade. O Rafael pesquisa muito nos... Todo mundo ouvindo. Não, só lembrando, o Edgar tocou num ponto aí que para nós jornalistas realmente preocupa bastante, que é o desaparecimento da imprensa escrita, né? À medida que a imprensa vai perdendo relevância, os jornais vão fechando, cada vez fica mais difícil para o historiador pesquisar na fonte impressa, embora ele recorra a processos judiciais para fazer também as suas pesquisas. Mas o historiador no futuro vai ter que se basear na internet, em que tudo desaparece de uma hora para outra e tudo é manipulado de uma maneira muito maior do que anteriormente. Então, a pergunta, voltando para o Rafael, você já sente essa dificuldade de pesquisar em veículos impressos? Desculpa, não entendi a última parte, Wilson. Se tu já sente atualmente a dificuldade de encontrar veículos impressos em geral, para fazer as tuas pesquisas de historiador? Sim, tem muitas fontes, né? Tem muitas fontes que, por exemplo, a gente tem a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é online, né? E que nesse livro aqui ajudou muito. Eu consegui quase reconstituir a vida do Major com base, basicamente, nos jornais que estão disponíveis na hemeroteca, né? Aqui a hemeroteca não tem, e daí tem que ir nos lugares, ali aqui o Moisés Velhinho, o Museu de Comunicação, o Memorial, e a gente consegue, né? Mas a partir de um determinado momento não tem mais jornais, a partir da década de 80 não tem mais, então para casos mais recentes é um pouco mais difícil. Mas basicamente, né, os jornais, os processos, né, livros que falem desses assuntos. Por exemplo, eu consegui o relatório, né, do delegado que chefiou a perseguição dos 4 fugitivos lá no Museu da Brigada. Acho que não deveria estar lá, porque não era
não é um relatório da brigada, é um relatório da polícia judiciária, mas estava lá super, parecia que foi escrito a semana passada, de tão bonitinho que estava. Então, eu me acostumei a ir nesses lugares e encontrar as coisas, né? Isso ajuda muito, né? Também é um trabalho jornalístico. Mas não resolve o problema. Tem uma série de outras coisas que não estão ali que é preciso, né, especular, enfim. Justa. Não, é só. Depois que tu publica essas pesquisas, tu consegue voltar nesses lugares aí ou alguém te. Consegue entrar na brigada de novo? Até quando eu fui lá na brigada, a diretora da brigada era a Major Nádia, na época ela não era comandante, ela era major. Mas me atendeu super bem, até trocamos beijinhos, eu disse que nunca tinha beijado o major da brigada. Ali foi super atenciosa comigo, né? Aliás, as pessoas, não sei se eu posso falar isso, mas ela era uma pessoa educada, né, que lá no governo do Tarso, lá, mas aí esse processo todo de direitização, né, muitas pessoas assim que a gente conseguia conviver não conseguem mais conviver, né? Então pessoas que a gente tinha uma relação civilizada e às vezes até de amizade não se consegue mais, talvez tenha acontecido isso com ela. Aí o cara diz, ela foi sempre assim, como é que eu vou saber, né? As pessoas talvez dentro de si fosse um pouco assim, mas esse processo de esterilização tornou nossos parentes, primos e tudo mais bem diferentes do que a gente imaginava deles, né? Enfim, eu já estou divagando aqui. Acho que a pergunta do Nilson se referia mais ao daqui para frente, né? Que sim. Tu não vai ter tanto material impresso como fonte de pesquisa. E não vai ter material impresso, não vai ter material nenhum também. Alguma fonte lá do Rafael, boa tarde. Tu utilizas alguma fonte de pesquisa no Instituto de Pesquisa da Brigada Militar? Que poucas pessoas sabem que a Brigada Militar tem um instituto com dados, com estatísticas, que fica ali em frente ao 4º Regimento, ali, a Academia de Polícia. E chegasse a utilizar, fazer alguma busca para todas as suas pesquisas, os seus livros em geral? Sim, num livro, certamente, eu fui lá no Enchente de 41. Aí são mais dados mesmo, né? dados numéricos. E me parece até que eu pesquisei ali para o trajeto da Água da Praia, as coisas de população e tal, me parece que eu pesquisei lá. Mas como esse tipo de dados, assim, que são população, dados geopolíticos, não sei, são importantes, né? Mas eu confesso que lá 1 ou 2 vezes deveria ter ido mais, talvez, mas também os dados em geral que eu precisava, eu encontrava também em outras fontes, mas no Enchente de 41 eu pesquisei lá, me lembro que foi super bem atendido ali, Márcio. Já que o Rafael gosta de falar de política, vamos falar um pouco de ideologia de gênero, pode ser? Voltando, eu estava pensando agora, já que falou da Major, que era uma excelente pessoa que mudou, eu lembrei que tem um amigo nosso que dizia que o candidato a governador, que é esse careca, era um ótimo veterinário. Mas voltando à ideologia de gênero, eu sempre procuro ver a estrutura dos livros, enfim, e tu é um grande problema, no bom sentido. Como é que tu classifica, pode ser esse livro, os anteriores também, tu acha que tu faz romance de não ficção, tu acha que tu faz reportagem, tu acha que tu faz biografia? Tu pensa sobre isso? Tu não pensa? Como é que...
se passa. Ideologia de gênero literário. Ideologia de gênero literário, óbvio. O Euri é um ótimo escritor, recomendo os livros dele. Então, se vocês quiserem ler contos de primeira qualidade, pode ler os contos do meu Rossoni, aqui presente. E que me fez uma pergunta muito difícil de responder, porque meus livros têm um tipo de crise de identidade, eles não sabem bem o que eles são, né, e eu muito menos. Uma vez até um amigo nosso, André Pereira, fez um curso de jornalismo literário, e daí ele pegou o Tragédia da Praia como tinha que fazer um trabalho lá, e ele pegou todos os critérios, né, para classificação, e ele me ligou: sinto muito, teu livro não é jornalismo literário. Eu disse, e agora o que eu faço? Porque tem classificações assim que, enfim, os entendidos, né, vão formulando coisas, vão tentando botar as coisas assim dentro, né, das gavetas ali, das caixinhas ali, porque parece que se ficam muito no ar, as pessoas perturbam o ambiente, né, quando não conseguem classificar as coisas, né. Eu uma vez conversei sobre isso com o professor Assis Brasil. Ele tem uma ideia muito ampla, né? Ele diz assim que hoje em dia tudo é narrativa, então não deveria me preocupar com isso, porque tudo é narrativa, né? Tudo remete, né, a um esforço, né, para contar bem uma história, né, com personagens convincentes e consistentes, né, e uma trama que interessa as pessoas. Então, segundo o professor Assis Brasil, importa pouco se é uma história real que está sendo recontada ou se é uma coisa ficcional que sai da cabeça da pessoa, até porque as histórias também não saem propriamente da cabeça das pessoas, elas saem da vivência que a pessoa tem no mundo, né, do que ela viveu, do que ela ouviu, do que ela leu, do que alguém contou para ela. Não é claro que a criatividade, não estou dizendo que não existe criatividade, não é isso, mas a criatividade ela tem como mola propulsora a experiência de vida das pessoas, não é? Agora, eu não concordo plenamente com ele, mas eu acho que há uma coisa maior que a narrativa, mas há uma separação entre ficção e não ficção, né? Que é o non-fiction novel que o Truman Capote definiu, e que o Gay Talese definiu melhor, que é literatura de realidade. Eu gosto muito dessa expressão, ela enobrece, né, o trabalho da gente. Então, acho que eu faço, né, eu tento fazer pelo menos literatura de realidade, mas isso não é uma classificação, isso é apenas um conceito. A classificação essa é mais utilizada se é jornalismo histórico, se é jornalismo literário, se como é que chama o outro, que é romance de época, não é romance de época. Enfim, tem várias coisas, né? E que é difícil encaixar não só meus livros, outros livros, autores que fazem coisa mais ou menos parecida, é um pouco difícil de classificar dentro dessas coisas, né, que a academia mais ou menos define, né? Eu me preocupei com isso uma época, agora não me preocupo mais, mas sempre que puder levantar, me volta, né, esse tipo de coisa, né? Afinal, o que eu estou fazendo, né? E que é a pergunta da gente, o que a gente está fazendo nesse mundo também, né? É uma pergunta parecida, né? Vou ficar te devendo, mas é porque eu não sei mesmo, senão, se eu fosse assim, eu estou fazendo jornalismo literário, pronto, aí eu vou ver ali bem qual é os caminhos, quais são os limites, qual é a coisa, e daí eu vou seguir isso, mas eu não me disponho muito a isso, né? Mas, enfim. É que, às vezes, por exemplo, até para escrever um concurso, né? Por exemplo, tem livros meus que ganham prêmio de romance, por exemplo, quando o livro O Tragédia da Rua da Praia ganhou um prêmio melhor romance do ano, dado num determinado concurso. E não é
Não, o melhor livro de ficção, né? O melhor livro de ficção do ano ele não era um livro de ficção. Mas ali eu não escrevi, ali indicaram e foi escolhido esse, né? Mas quando eu vou escrever, eu fico ali não ficção, ou fico ali especial, mas, por exemplo, o Espião também ganhou um prêmio de narrativa longa. É a narrativa longa, mas ele concorreu com um livro de ficção. E ele não é um livro de ficção, ele é um livro de não ficção, digamos assim. Então, os próprios julgadores também não... Quem quer falar? Ah, sim. Boa tarde. Primeiro, eu queria dar os parabéns para a dupla. E, em relação a isso, eu acho que o legal é que os livros são bons, né? E seja o gênero que for. Mas eu queria te perguntar, Rafa e Edgar, eu trabalho muito também em função da pandemia, sou epidemiologista, fiz parte do projeto Comprova, de ter dificuldade hoje conforme as fontes, mas independente de ser escrita, impressa ou online, nós temos ainda grandes fontes disponíveis. Na minha área, vários periódicos médicos já não são mais impressos, mas eles estão disponíveis online. Então, eu acho que a questão não é bem ser online ou impresso, e sim, eu queria ouvir a opinião de vocês, e sim confiáveis, as fontes sejam confiáveis. A gente viveu muitas fake news e etc. Então, além dos parabéns, eu gostaria de uma consideração de vocês sobre isso. Mesmo online, a gente buscar as fontes mais confiáveis. Tá certo. Talvez alguns de vocês tenham identificado, Paulo Petri é o cara que durante toda a pandemia nos orientou de maneira correta, combateu com unhas e dentes a ideia da cloroquina e teve sempre na mídia, né, orientando as pessoas do ponto de vista, né, dos cuidados, do isolamento, da necessidade de isolamento, pedindo vacina, né? E também, certamente, ele está preocupado agora, né, com a volta da nova variante, né? Pois é, isso também, essas coisas estão em todas, acabam estando, né, em todas as atividades. A coisa das fake news, a gente se preocupa, né, como jornalismo, mas imagina, né, o Petri que lida com uma coisa muito delicada que é a vida das pessoas, né? O quanto, né, as fake news sabotam, né, os programas, né, de prevenção e tem que estar toda hora respondendo, né? Toda hora tá, mas como é que esse negócio da ivermectina, essas coisas assim que chegam lá para ele. E é uma coisa que parece descontrolado, né? Isso que é o maior problema. Parece que não vai se conseguir um controle, vai ter que ser um combate, né? Os fatos dessas fake news. Eu não vejo, por exemplo, as pessoas que estão acampadas ali no quartel, elas são alimentadas à base de fake news. Elas estão alheias à realidade, né? E toda hora estão as fake news ali. Prender o Xandão das pessoas, prender o Xandão, se ajoelham no chão e ficam ali confraternizando, daí vem o WhatsApp, não, ainda não prenderam, mas vão prender e tal. Então já cria aquela expectativa da pessoa e daí ela volta amanhã esperando que vai prender o outro lá que foi pior, que chegou o caminhão com as armas, né, lá na Bahia. Então eu estou muito pessimista em relação a questão das fake news, até porque também não tem uma legislação no Brasil que possa combater, mas eu estou muito pessimista. Eu acho que vai ser uma luta da informação contra a fake news, é uma luta em glória, né? Porque na época a gente está falando, os jornais estão sumindo, jornais que pretensamente traíram informação, e estão sumindo e a disputa está nas redes sociais, né? Sem nenhum controle, sem nenhum... Não sei se eu respondi, Petri, mais ou menos. Não, eu acho que a pergunta especificamente foi que valor teria, né? Que diferença existe entre tu ter um jornal impresso como fonte de pesquisa, ou um arquivo, ou um museu
museu, etc., e o que cola na internet, né? Quer dizer, a informação que vem pelo meio eletrônico, né? Até onde tu pode confiar nela ou não. Eu acho que o meio eletrônico acelera um processo que já existia na informação escrita. A informação escrita também é mentira, né? E o jornalista sabe que ele tem que cruzar a fonte para chegar num mínimo de realidade. E o que acontece com a internet é que ela acelera enormemente o fluxo dessas coisas todas, do que é verdade e do que não é. Mas a função de quem vai pesquisar continua sendo de cruzar fontes, e só que tem mais rápido, né? E tendo esse... Eu estou ficando velho para isso, né? Mas tem gerações aí que são nativos dessa bronca, entende? Esses guris vão ter que aprender a ser rápido e cruzar essas fontes e descobrir o que vale e o que não vale. Eu me sinto surfando um tsunami, né? E já sei muita firmeza nas pernas. Mal de prancha é uma barbaridade, né? Mas é o que temos para o momento, né? Eu acho que a gente também tem que saber identificar o cenário e quais são os instrumentos que a gente tem para interferir nesse cenário. Não se prega prego com chave de ferro. Cada coisa tem o seu instrumento próprio. Eu acho que isso, inclusive, se refere a quem vai fazer esse enfrentamento. Eu acho que tem uma gurizada aí que está melhor equipado para fazer esse cruzamento dessa pesquisa no âmbito eletrônico e tal, que eu me sinto perdido. Pessoal, nós estamos meio que encerrar, porque agora nós vamos ter que ir na perguntas. Prometo ser breve, eu sei que a gente tem todo o tempo aí. Apesar de ser jornalista, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com literatura. Eu queria saber o que vocês acham das críticas que ainda existem no meio acadêmico, de algumas pessoas que acham que a HQ não é literatura. E também queria aproveitar para dar sugestão, que eu sou muito fã do teu livro, Rafael, de 1935, queria saber se não teria um projeto ali para transformar no HQ de Cor de Gato. Você ouviu, moça? Não, a tua pergunta é agora tu cutucou o quadrinista aqui, né? Eu tenho essa bronca há muito tempo. Eu queria escrever no Prêmio Jabuti uma história em quadrinho. Para ver o que acontece. Entende? Porque eu, sem dúvida, eu acho que o quadrinho é literatura. Literatura com imagem, né? Entende? Na verdade, tudo é narrativa, como ele falou. Né? Com imagem ou sem imagem. Né? Ou a imagem escrita em palavras ou mostrada. Né? Claro que não é a mesma coisa. Né? Mas, sem dúvida, é uma forma de literatura. Eu diria que é literatura com imagem. Né? Nós temos agora o exemplo do Pablito Aguiar, que é um cara que está fazendo jornalismo da melhor qualidade, todo em quadrinhos. Ele vai na fonte, entrevista a pessoa e ele não aparece. Ele entrevista e desenha a resposta que a pessoa deu no seu ambiente, no seu coisa, tá? É como se tu estivesse ouvindo apenas a pessoa falar e é contado uma narrativa em quadrinhos. Ele acaba de lançar um livro com a Eliane Bruno, assim, né? Que é um belíssimo livro, mas ele já vinha fazendo isso antes, e é uma espécie de jornalismo em quadrinhos, em que o jornalista, como o bom jornalista numa reportagem, também não se coloca na cena. Ele é um canal entre o leitor e o depoente. Né? Então o quadrinho não é só literatura, ele também é jornalismo. Bem, então, vamos, infelizmente, encerrando por aqui e agradecer a presença dos amigos todos, né, que não nos deixaram sozinhos aqui. E a gente vai agora ali para a praça para autografar os livros ali na pavilhão de autógrafos, né? E, enfim, espero que vocês, se for o caso de comprar o livro, que vocês apreciem e podem vir, depois, se quiserem conversar sobre o livro, vão estar à disposição. Agradecer ao parceiro Edgar, né, por aqui junto. Né?
Boa sorte para todo mundo. Agora que são elas, como dizia o sultão aí.